Bora lá para mais uma aula, agora a aula de português, certo? E a gente vai rever aqui através de slides algumas funções funções da linguagem que nós já vimos semana passada, tá? E eu sei que faltou um pouco da minha explicação e por isso que eu vou retomar esse assunto. Já tivemos explicação da parte de vocês, já fizeram mapa conceitual, já assistiram vídeo aula. E agora eu trouxe aqui uns slides para vocês, para a gente poder finalizar, fechar aí com chave de ouro esse assunto, tá bom? Bora lá? A primeira coisa que a gente precisa perceber é que as funções da linguagem, ela tem como centro, né, como principal, a mensagem. E essa mensagem, ela sai de um emissor até um receptor. Nós temos o referente, o código e o canal, que nós vamos ver mais para frente o que cada um desses significa. Primeiro, quem é o emissor? É aquele que envia a mensagem. Pode ser uma pessoa, como pode ser um grupo de pessoas. A mensagem é o conteúdo em si, é o assunto a ser transmitido. Receptor, a pessoa que recebe a mensagem. Da mesma maneira, pode ser um indivíduo ou pode ser um grupo, uma mensagem direcionada, destinada a um grupo, que também pode ser conhecido como destinatário. Nós temos o canal de comunicação, que é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Temos o código, que é o conjunto de signos, de regras, de combinação, né, que nós vamos utilizar para elaborar a mensagem. O emissor, né, que é a pessoa que vai enviar a mensagem, ele codifica aquilo que o receptor irá descodificar. Então, existe ali um código a ser descodificado pelo receptor, pelo destinatário. E existe o contexto, que é o objeto ou a situação em que a mensagem se refere. Então, essas são as principais aí fases das funções da linguagem. Nós vamos agora ver a ênfase no emissor. Quais são as características? É a função emotiva ou função expressiva. As características, primeiro, a subjetividade, ou seja, o predomínio da primeira pessoa. É a pessoa que fala dela mesma. Tem a visão intimista, unilateralidade, ou seja, ela vai falar apenas dela mesma, né? Só existe um lado, uma visão a ser falado, que é a visão da pessoa quem está falando. A preocupação com o eu, opiniões e relatos pessoais e não do outro, tá? E eu trouxe um exemplo aqui de um texto de Fernando Pessoa. Diz assim: não sei quem sou, que alma tenho. Quando falo com sinceridade, não sei que sinceridade falo. Sou variamente outro do que um eu que não sei se existe, se é esses outros. Sinto crenças que não tenho. Enlevam-me ânsias que repudio. A minha perpétua atenção sobre mim. Perpetuamente me ponto a traições de alma, a um caráter que talvez eu não tenha. Nem ela julga que eu tenho. Sinto-me múltiplo. Então, aqui a gente percebe que esse texto, ele está todo em primeira pessoa, que é aí chamado de função emotiva ou expressiva. Nós vamos ver agora a função referencial, que ela dá ênfase ao assunto, à mensagem que está sendo enviada pelo emissor. Principal característica dela, ela é objetiva, ela tem ênfase na informação, ela é concisa, ela quer informar algo de forma rápida, conhecimento e esclarecimento, linguagem denotativa, que é uma linguagem sem enrolação, uma linguagem sem subjetividade, e ela tem uma visão universal, ou seja, não é apenas o que eu penso, o que eu acho, mas ela tenta mostrar uma visão mais ampla da mensagem em si, da situação em si. E ela tem preferência pela terceira pessoa, ele, ela. E onde é que a gente encontra essa função referencial? Mas em
textos acadêmicos, textos jornalísticos e textos científicos. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma capa de revista, né? Então, ela é bem objetiva. Aqui nós temos uma frase, um título inicial, né? 7 razões para votar não. A proibição vai desarmar a população e fortalecer o arsenal dos bandidos. Então, aqui foi uma informação dada, bem objetiva e concisa. A função conativa, ou também chamada de apelativa, ela tem ênfase no receptor. Ela tem ênfase na pessoa, no destinatário, na pessoa que vai receber a mensagem. E quais são as suas principais características? Tem a função, a intenção de mudar os hábitos da pessoa, do destinatário, da pessoa que está recebendo a mensagem. Ela tem a intenção de influenciar, de convencer, de persuadir ou de ordenar. Apelar, sugestionar, ou seja, de mudar o pensamento e a opinião da pessoa, certo? As características: verbos no imperativo, que são verbos no imperativo, verbos que dão ordem, conselho ou fazem um pedido. Orações optativas, elas expressam desejo, certo? E referência direta ao receptor, a pessoa que está recebendo a mensagem, o destinatário. Um exemplo aí para vocês. Outra melhor que esta, seu filho só vai ganhar daqui a uns 15 anos, pelo menos. Então, aqui está fazendo uma propaganda, né? De uma chupeta, Johnson's Baby. Na hora de comprar um carro, é bom ver, pensar como vão ser as coisas na hora de vendê-lo. Então, aqui nós temos mais uma propaganda. O texto... Esse tipo de texto, né, ele é mais encontrado em propagandas comerciais, enfim. A função metalinguística, ela tem ênfase no código. E essa função, ela tem como características código abordando o próprio código. Poema que fala do poema, música que fala de música, teatro que fala de teatro, ou seja, ele falando dele mesmo. Olha só que interessante essa pintura, essa arte, né? Uma mão desenhando outra mão, uma mão desenhando ela mesma, né? Que expressa bem aquilo que a gente está falando aqui. Temos também um exemplo de um texto de Carlos Drummond de Andrade que fala: gastei 1 hora pensando em um verso, que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo, ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Então, Carlos Drummond de Andrade utilizou uma poesia para falar de uma poesia, da própria poesia. Nós temos a função fática, que ela tem ênfase no canal, pelo qual essa mensagem ela é inserida, certo? E ela vai testar o canal de comunicação, avaliar o nível de entendimento. E aí nós temos um exemplo, olha só. Alô, alô, alô. Então aí ele vai dar ênfase ao canal de comunicação, né? Pelo qual a mensagem chega até o receptor. E aí, cara, tudo bem? Tudo, e lá? Indo, tipo assim, né? Pô, e a meninada? Sei lá, vai. Então aqui nós temos mais diálogos menos formais, né? Mais de conversação. Frases curtas e de conversação. A linguagem poética, ela tem ênfase na mensagem a ser transmitida. Tem uma preocupação estética, uma linguagem repleta de figuras, combinações sonoras, visuais, provoca impacto, quer seja visual, emotivo ou mesmo sonoro, e tem ali um jogo de palavras, muitas vezes para entreter o leitor. Trouxe um exemplo para vocês. No peito, a mata aperta o pranto, no olhar do louco para meia-lua, o clímax da noite escorrendo orvalho como estrelas, refletindo nas águas da cachoeira gelada, cabeça caída, cabelos escorridos, pelos eriçados pela emoção nativista. Segurem as florestas, mãos fortes, decididas. Ficar o vazio é não ter a noite, é não ter o clímax da vida.
E temos também aqui um poema de Marcelo Moura, que, se você for ver, ele está escrevendo a palavra giro e todas as letras estão colocadas de uma maneira que mostra um círculo. Então, ele utilizou, fez uma brincadeira aqui, um jogo de palavras com as próprias palavras, né? Agora vocês vão lá na turma do Google Classroom e vai ter lá a atividade que eu quero que vocês façam, tá bom? Bons estudos aí, boa noite.